Fala, turma, bom dia. E tá chegando o momento da definição aqui da tendência do Bitcoin, hein? Vamos ver para que lado ele vai no meio dessa confusão aqui que ele se meteu nos últimos dias. Tá joia? Vamos dar uma olhadinha hoje no preço. Vamos ver o que ele andou aprontando aqui nas últimas horas. Vamos ver de uma forma geral qual foi o comportamento do Bitcoin, para onde ele pode estar indo para a gente traçar aqui as nossas estratégias, tá joia? Mas antes vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like para ajudar aí o algoritmo do YouTube a distribuir o vídeo para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, turma. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário e o que a gente tinha reparado, né? Que ele tinha ficado aqui numa faixa de preço, andando de lado durante um bom tempo, durante uns 7, 8 dias. Ontem ele rompeu essa faixa de preço aqui na casa dos 84 mil dólares. Ele rompeu essa faixa de preço e subiu aqui numa vela um pouco mais forte, chegando aqui na casa dos 86, quase 87, tá bom? Hoje está aqui numa retomada de preço, tentando voltar ao patamar anterior, a faixa aqui dos 84 mil, e a gente precisa acompanhar para ver se isso aqui se sustenta ou não. Uma coisa que a gente reparou também nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, a média de 25 períodos no diário, ela tem se mostrado aqui uma barreira forte, né? Então ele tinha feito, estava aqui numa faixa de acumulação e ele rompeu, em um determinado momento, rompeu a média de 25 para baixo, e a partir daí ele tentava a recuperação, a retomada para cima, batia na média de 25 e caía. Batia na média de 25, caía. Batia, caía. Bateu, caiu. E agora encostou aqui na média de 25 novamente, com uma força, e agora ele está brigando aqui em cima dessa média, tá? O que a gente precisa ficar atento aqui? Se ele vai se sustentar acima dessa média e criar uma estrutura de alta para buscar o quê? O próximo alvo dele seria aqui o fundo da acumulação anterior na faixa dos 91,5 mil dólares, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Outra é se realmente ele vai terminar hoje abaixo da média de 25 e se ele vai continuar aqui a tendência de baixa. E aí ele tem mais barreiras aqui. Ele tem aqui a faixa dos 78 mil dólares para romper, depois a faixa dos 76 mil dólares e depois o topo da acumulação anterior na faixa dos 74,5, tá? Então tem pouco mais de barreira aqui para cair do que se ele retomar uma tendência de alta novamente, tá? De qualquer forma, ele experimentou esses dois fundos aqui dentro desse gap que ele gerou. Então, ele gerou aqui um gap grande, depois que ele deu uma disparada até fazer o topo histórico de 106, depois de 109, deu uma disparada e gerou esse buraco aqui no meio, tá? E é nesse buraco que ele está navegando. Então, dentro dessa faixa de preço, não tem muita referência, tá? Então, um Bitcoin, ele pode ficar aqui navegando nessa faixa de preço durante um tempo também. Hoje ele está no meio dessa faixa, né? Ele pode subir, bater aqui no fundo, cair, voltar a cair, bater nesse topo, e pode ficar brincando aqui, tá bom? Não garante que se ele cair, se ele não sustentar na média de 25, voltar a subir, não garante que ele vá
entrar nessa acumulação e subir até o infinito, né, ou se ele cair, também não vai cair até o infinito, tá. Pode ser que ele fique aqui navegando durante um tempo, é importante a gente acompanhar os próximos dias para ver o que que ele vai fazer. Olhando aqui, de uma forma mais ampla, né, a gente pode perceber que ele está num movimento natural aqui de correção. Deixa eu limpar aqui para não ficar tão poluído aqui a nossa visão, tá? Então, o que que está acontecendo aqui? Ele está num movimento de correção natural. Então, ele fez aqui um fundo, um topo mais alto, teve um período de correção, fez um topo mais alto e está nesse período de correção, tá? O que a gente não sabe é se essa é uma correção longa, vai demorar um tempo e ainda pode cair, ou se a partir daqui ele vai fazer uma nova alta, dando continuidade a essa estrutura de alta que ele já se formou aqui, tá? A gente não tem como saber o que vai acontecer, a gente precisa acompanhar aos poucos o movimento do mercado, tá? Olhando aqui no gráfico de horas, a gente percebe que ele criou aqui uma estrutura de alta, depois que rompeu essa faixa de 83, 84 mil, então ele criou aqui uma estrutura de alta e agora ele está nessa correção, tá? Então a gente precisa acompanhar de perto para ver se ele vai fazer um topo mais alto, né, ou se ele vai acabar voltando aqui para essa faixa de preço e eventualmente fazendo um fundo mais baixo do que o anterior, tá? E aí provavelmente vai caracterizar aqui uma estrutura de baixo, tá bom? E aí vai buscar os alvos aqui mais para baixo. Então, essas faixas aqui, 80, 78, 76, é onde eu tenho ordens de compra já colocadas, tá? Já tinha, já tinha executado aqui compra 80 nesse momento e aqui também. Executei ordens anteriores de compra a 78, aqui, quando ele bateu, e já tinha também colocado a 76 e que ele não chegou, tá? Então, renovei aqui as ordens de compra, 80, 78 e 76, coloquei novas ordens, eventualmente para aproveitar um bom preço aqui do Bitcoin, para melhorar o meu preço médio, consequentemente, o meu rendimento, quando o Bitcoin voltar lá para essa faixa mais alta de preço, eu eventualmente bater aqui no topo histórico, tá? Isso não quer dizer que eu vou deixar de comprar Bitcoin se ele voltar a subir. Não. Eu, de tempo, a cada mês, eu coloco duas compras, são compras rotineiras, são compras constantes que eu faço duas vezes por mês e eu compro Bitcoin independente do preço dele, tá? Então, se chegar na data em que eu faço compra e o Bitcoin tiver a 87, 88, eu vou colocar a ordem. Se ele tiver a 84, 82, eu vou colocar minha ordem do mesmo jeito, tá? Então, um dos segredos no longo prazo é você manter os seus investimentos, é você ser persistente na, no seu investimento, na sua compra, tá bom? Aqui são ordens de oportunidade. Se o preço estiver bom, eu compro. E eu estou usando esse aqui, essas ordens é do meu caixa. Então, tem um caixa com algum dinheiro onde eu uso para aproveitar as oportunidades do mercado, né? Então, aqui são preços
bons que eu já tenho ordens colocadas, e que eventualmente elas podem me trazer um rendimento maior no futuro, tá? Então, eu acho que por hoje é isso. Deu 10 minutinhos aqui. E aí, à noite, a gente dá uma olhada para saber como é que ele se comportou aí durante o dia. Tá bom, turma? Valeu, um abração. Tchau, tchau.